Este podcast é uma produção independente, feita por trabalhadores voluntários da Casa Espírita Cristã. Olá, você está no PodSec, o podcast da Casa Espírita Cristã. Para ouvir e reouvir este e outros episódios, basta acessar nosso perfil na plataforma de streaming que você está usando. Desejamos a você um excelente episódio. Pode sec, pode fé, pode razão, pode conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui no PodSec. Nossa, estamos muito gratos de receber aqui hoje, nesse episódio magnífico, sobre a Tarde de Artes, esse evento maravilhoso da Casa Espírita, que já tem muitos anos que é feito. E agora vou até tirar essa dúvida aqui com esses meus dois convidados acerca desse evento, quanto tempo já tem, se eles já sabem acerca disso. Mas, enfim, queremos aqui apresentar para vocês, e eles vão se apresentar para vocês agora, dois trabalhadores da Casa Espírita, muito de longa data, que estão trabalhando na arte aí já faz muito tempo dentro da Casa Espírita, e é um prazer enorme recebê-los aqui para poder conversar acerca da Tarde de Artes, acerca da arte e o que mais vocês quiserem conversar. Sejam muito bem-vindos, Fátima. Obrigado. E A gente André. que agradece. Estamos aqui, qualquer coisa. Vamos lá, vocês podem se apresentar para o pessoal. É claro que, poxa, gente, quem é que não conhece Fátima e André, né? Pelo amor de Deus. Mas, para talvez os menininhos mais novos que estão ouvindo esse podcast, né? Talvez não conheçam essas duas pessoas maravilhosas. Mas, se vocês quiserem se apresentar, podem ficar à vontade. Tá bom? Falar em menininhos, nós começamos menininhos. Foi, Fátima? Eu cheguei na SEC com 14 anos. Nossa! Com 14 anos e participando de tudo. Comecei entrando aqui com dança. Que participando legal. do grupo de dança. E aí eu era católica, né? E participando do grupo de danças, fui ficando e estou aqui hoje. Que legal, muito. Olha, entrou pela arte. Pela arte. E continuou por muito tempo pela arte. Que coisa maravilhosa. E depois participando e colocando a doutrina, né? Na nossa vida. Que coisa legal, cara. Muita gente vem mesmo do catolicismo para cá, né? Para a doutrina espírita também. Acho que, se não me engano, o tio Egeu também, não é? Ele era católico e veio para cá, né? Muito legal. E você, André? Apresente-se aí. Eu vim de Volta Redonda para cá, né? Com 16 para 17 anos de idade, já era espírita, né? E aí, procurando a Casa Espírita, encontrei a Casa Espírita, né? Mas o fator que me agregou na Casa Espírita foi o grupo de dança também. Que legal, né? André! Aí tinha um grupo de dança, danças típicas, né? Aí a gente comecei a participar, aí você vai se integrando, né? Aí nós começamos assim, né? Aí participava da mocidade e no grupo de dança, né? Porque na época a SEC, a gente tinha um grupo de dança, tinha uns jantares, né? E a gente viajava, esse Espírito Santo todo, viajava para fora. A gente fez muita coisa bonita na época aqui, muito. Aí quem fazia os figurinos era a tia Mila e o seu Mário, eles tinham uma confecção, pai da Janine, né? Pai e mãe da Janine, da Glecinha. Aí eles faziam os figurinos, né? E a gente ficava ensaiando aqui até 3 horas da manhã todo. Rapaz, vou te falar que parece que conecta. A espiritualidade é muito importante, né? Parece que eles conectam a gente, né? No episódio passado da Tarde de Artes, em alguns falaram exatamente, né? Da Tarde de Artes, da torta capixaba, desculpa, gente. Da torta capixaba, eles falaram exatamente dessas danças que aconteciam exatamente também na torta capixaba, que é muito antiga na Casa Espírita, né? Na torta capixaba e no jantar. É verdade, No jantar, na Arce e tal, não é isso? Na Arce, justamente. A Casa Espírita tinha um jantar que era evento, né? Aí, nesse jantar, o grupo de dança se apresentava. Nossa, teve cada dança assim, maravilhosa. Teve dança romana, né? Foi, filigranas, falaram né? também dança portuguesa também, Não, né? começou com a dança portuguesa. Foi?
Que legal, cara. Teve uma dança americana, quadrilha americana, né? Quadrilha americana, Quadrilha americana. teve cigana. Teve cigana. Muito linda, muito linda. Nossa, que O coisa Humberto maravilhosa. entrava dando cambalhota, salto mortal. Sério? É. Vou falar com ele quando ele vier pra A cá. gente fazia, ele não vai lembrar não, que ele esquece, né? A gente fazia, a gente entrava em cena, as meninas entravam lendo a mão das pessoas, né? E a gente fazia, a gente montava tipo uma tenda cigana, assando um porco cenográfico, né? Meu Tal, e aí Deus, depois cara. começava a dança E cigana. os figurinos da tia Mira, nossa, era a coisa mais linda, Matheus. Nossa, que bom. Lindo, 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 cada detalhe. E era feito pelas mãos das pessoas aqui. Por exemplo, assim, ela trabalhava mais a parte de tecido, né, a confecção da roupa, mas os detalhes eram colares, eram brincos, eram tudo era feito alta pela produção. mocidade e pelos as pessoas de mais idade que não tinha essa distinção, sabe? De juventude e pessoas de mais idade. Era tudo misturado, era muito bom. Então, assim, o nosso convívio não era só com um grupo de jovens, a gente tinha uma intimidade com Beré, na época, Dona Leda, né? Dona Noêmia. Dona Noêmia era Donô. Donô era íntima, era Donô, que é a mãe da 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 Sheila, da que Sheila legal. Magda, Do Wallace. do Wallace. Nossa, mas era muito, muito bom. E assim, né? Uma curiosidade. Meu pai era muito rígido, né? E aí eu só vinha para cá com a proteção da irmã do tio Dalmi, a Dalva. Sério? É a Dalva que vinha tomando conta da Fátima, né? Só que a gente chegava aqui e a gente se envolvia no trabalho e a gente saía daqui quase 3 horas da Meu manhã. Deus, o pessoal falou isso no negócio da torta capixaba também. Quase 3 horas sem sentir. Porque, né? porque o tio Júlio se envolvia nas questões mediúnicas. Isso, eu ia entrar de nisso aí. estudo. Aí o horário dele que ele podia era só depois de tudo, né? Nesse meio tempo a gente Exatamente. ficava aqui, batendo papo, tal. Aí quando o tio Júlio estava disponível, ia começar os ensaios, né? E ele era muito perfeccionista, entendeu? Ah, falaram isso, que ele tinha essa característica Ele era- também, falaram aqui na torta. Ele era Capixaba, muito os episódios da perfeccionista, torta. entendeu? E por ser muito perfeccionista, né? Aí, assim, no grupo de dança tinha aqueles que dançavam bem, o Júlio, o Humberto, a Gisela dançava bem, né? E tinha os que não dançavam nada, né? Tinha os que enganavam, eu era dos que enganava, né? Pois é, você não falou o seu nome que dançava bem. Não dançava bem, eu enganava. E tinha os que não dançavam nada, né? Aí, quer dizer, aí ele parava toda hora em ensaio, brigava, reclamava, aí voltava, ensaio de novo. Mas era muito legal, era divertido, né? Pois é, cara, eu ia falar exatamente isso. Ia até anotar aqui, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso mesmo, né? Que todas as pessoas que, quando falam sobre arte na Casa Espírita, mesmo nos episódios que falava sobre a torta capixaba, né? A arte foi envolvida e entrou em algum assunto. E sempre entravam na questão do tio Julinho, né? Que o tio Julinho era a cabeça, que ele realmente fazia acontecer mesmo. Ele era um patrono mesmo da arte aqui na Casa Espírita. E né? a questão dos teatros era a Giselda, né? A maior parte dos textos, das peças que a gente fazia, ok, de repente o Júlio organizava tudo. Mas geralmente quem fazia os textos, quem ensaiava o pessoal era a Giselda. Giselda, ela elaborava os textos e era diretora, E né? era diretora. Ela dirigia. Só que isso acontecia muito assim. Tio Júlio, ele era como é que fala, amor? Era gincanas. Ele organizava uns gincanas. Então, o que ele fazia? Ele dividia grupos, mas ele misturava pessoas. Então, por exemplo, não tem os grupos de estudos hoje? Então, ele pegava uma turma de um grupo, uma turma, então era misturado. Ele misturava o jovem com o idoso, com pessoas de uma outra coisa de estudos, né? E ali ele montava grupos. Então, tinha um grupo que a gente colocava o nome de Irmã Sheila, o outro era Grupo André Luiz, né? Que legal, cara. E aí Bezerra de tinha Menezes e Allan Bezerra Kardec, de eram 4 Menezes, e a gente tinha tarefas. E eram tarefas bobas, entendeu? Você tinha que, por exemplo, assim, encontrar uma coisa, eu lembro muito que tinha que apresentar uma coisa fora do comum,
E o meu grupo, eu apresentei um ovo de galinha azul. Aqueles que vendem assim nesses estabelecimentos, né? Lembro que eu consegui uma foto de um coqueiro com 4 galhos. Nossa. Aí tinha um júri. E o júri tinha que escolher dos 4 grupos aquele que tinha apresentado uma coisa fora de série. Que legal, E cara. dentre as tarefas tinham as esquetes. Então tinha o texto e cada grupo tinha que preparar a sua esquete. Ah, E aí já iniciávamos com o teatro. que legal. Não, e cada grupo, só agora já entrou nisso, vamos falar. Em cada grupo tinha uma equipe de garçom e maître para servir nos jantares da Casa Espírita. Ah, tá. Aí, esse pessoal, eles iam treinar no Hotel Senac, que tinha uma... O pessoal falou isso. Eles iam aprender com os maîtres, com os maîtres, com os garçons, como é que servia e tal. Então, você tinha a sua equipe cada grupo tinha a sua equipe de garçom, maître, entendeu? Uhum. Aí, quando começava o desfile dos maîtres, né? Nos jantares. Aí você vinha entrando com aquela roupa preta, terno, entrava com um bolo, tipo um carro alegórico, vamos botar assim, né? E aí tinha o desfile dos maîtres. E aí você tinha a sua área que você trabalhava, né? Onde você servia. Era muito legal. Era muito envolvimento. Poxa, que bom, cara. Cara, muito legal isso. Mas essa questão dos garçons, era esses próprios grupos que vocês falaram que... Os próprios grupos. Cada grupo tinha sua equipe de garçom e de maître. Ah, entendi. Dentro do próprio grupo, você montava a sua equipe de garçom, entendeu? Aí, no caso, vocês fazem... olha só, multitarefa, pelo que eu estou entendendo aqui. Vocês dançavam na noite, né? Geralmente quem era maître e garçom já tinha saído da dança já. A dança começou a ficar mais elaborada, entendeu? Entendi. Então, aí as coisas já são um pouco mais separadas. Tinha momento, sim, que vocês iam, a gente trocava de roupa lá embaixo e subia. Sim. Porque nesse momento... Mas eu já estava fora. Eu não. Aham. Os outros pode ser, mas eu não. Então, alguns grupos ali eram multitarefas. Na verdade, o grupo, vários grupos eram... Dentro do grupo tinha multitarefas ali, né? Tudo. Que legal, cara. A gente montava e desmontava o arce. Né? E uma vez nós fomos em Juiz de Fora, né? Nós fomos apresentar em Juiz de Fora na época da Copa do Mundo de 82. Eu lembro como se fosse hoje. Ele tem essas datas que aí, eu não tenho, tá? Nós chegamos em Juiz de Fora, o pessoal lá de fora lá não estava esperando a gente. Não tinha nada pronto. Aí, um ônibus lotado com um monte de gente, uma caravana com um monte de carro. O que vamos fazer? Vamos montar, arruma prato, arruma um negócio, faz a comida. Nós fomos para o clube, montamos o clube todinho, fizemos a apresentação, Nossa, as meninas dançaram e depois foi lá no Clube Monte Sinas, em Juiz de Fora. Juiz de Fora. 82. Mas como assim eles não estavam... porque antigamente não tinha comunicação direito, né? Organizaram, acharam que não ia ter nada. Nós chegamos lá, que bom, tal. Não tinha lugar para gente ficar. Eu sei que um grupo ficou num orfanato, outro grupo ficou em outro lugar, tal. Aí chegamos lá e assim, gente, a gente vai ter que montar. Prepara a comida, traz as panelas, traz os negócios. E nós fomos para o clube, começamos a decorar o clube, te dormir com o pessoal daqui, Tiarilda, a turma toda, né? Edilson, Drummond, né? Deus. Aí montamos, fizemos a apresentação, desmontamos, pegamos e vamos embora. Não, e ainda tinha isso, porque antes tio Dalmi tinha uma Kombi, tio Arildo tinha outra Kombi e o Drummond tinha outra Kombi. Então, a gente dividia todos os grupos nas Kombis e tinha os carros extras que iam Giselda, eu acho que... Giselda, Dilcinho, seu Mário, seu Gisele. Que aí ela era o alto clero, era o alto clero, entendeu? Eles iam de Opala, espírita, né? eles iam Opala, Caravan, Corcel 2, Passat. Olha que, nossa, meu sonho era andar de Passat, cara. E você tinha que ir na Kombi. E tinha que ir na Kombi de Tiarildo, que de vez quase quebrava. De vez quase sempre quebrava. Meu Deus do céu, cara. Olha, e era muito... Você não imagina a farra que era dentro dessa da Kombi. Gente e depois do céu. passamos aí de ônibus. Por isso que eu falei, gente. No começo pode ir de Kombi. No começo era caravana, aí depois a Planeta começou a arrumar ônibus pra gente. Nossa, cara, que legal. A gente ia ônibus da Aviação Planeta, né? A gente foi pra Teresópolis, né? Que eu lembro, Juiz de Fora. Gente, vocês foram apresentar em Teresópolis? Não, Teresópolis foi festa. Foi festa. Foi um passeio, foi férias. Eu lembro Em Niterói, o pessoal foi... Nessa época eu não fui, não, mas foram apresentar em Niterói. Gente, o máximo que eu lembro da minha época, e que eu não fui,
infelizmente, foi um passeio que a juventude fez e foi para... Não, na verdade, já fiz muito passeio, sim. Já fiz muito passeio, depois eu vou até falar um que eu lembro aqui. Mas foi para um sítio aqui, que eles foram para o sítio, eu não sei se estava, a juventude foi muito Não, legal. cheguei a eu ver soube. fotos. Eu soube. Então. Foi bem legal esse aí, mas eu acabei não indo mesmo. Mas eu lembro de uma época minha mesmo que a gente foi apresentar em Rive, eu acho. Rive, né? Pé de Alegre. Isso, a gente ficou... Cara, eu não sei, mas era uma casa de 2 andares, eu não sei se era a casa de alguém, aí eles receberam a gente, esse aí... Já eles receberam a gente, sabia que a gente ia lá. Mas foi bem legal mesmo. Mas, assim, lembrando dessas histórias, a gente tentou, no Grupo Ânima, né, a gente tentou reviver essas coisas, né? essas coisas. Nós fizemos muitas viagens com o Grupo Ânima. Nós fomos para, que eu lembro, nós chegamos a levar, nós levamos uma turma, levamos 17, né? 17 jovens, nós levamos 17 jovens para Fortaleza. Fortaleza! No Encontro de Artes em Fortaleza. Agora, adivinha onde que nós ficamos instalados? Ah, não sei. Não, surpreendente, né, amor? É num convento das irmãs Cor de Marianas. Num convento. Sério? Num convento. Um encontro nacional de arte espírita dentro de um convento. Mas o evento aconteceu dentro do convento? Dentro Que do coisa convento, com as irmãs extraordinária. assistindo. As irmãs assistindo a peça. Nós apresentamos um feriado daqueles lá. Um feriado daqueles é muito bom. Né? Eu adoro esse. Pois é, as Aí- irmãs assistindo. Fá E ficou- gostaram, Meu tá? Deus. Gostaram. Fátima ficou amiga de uma irmã lá, que arrumou alguma coisa para cenário pra gente, né? Aí Fá perguntou para ela assim, você gostou da peça? Eu gostei. Eu gostei daquela menina que falou assim, a minha mediunidade. Cara, isso é uma irmã. Meu Deus do muito céu, legal. que coisa legal. Desse jeito. Nossa, foi muito, muito, muito legal. Muito legal. Aí que é legal, Baiano, o que acontecia? A Brunella, a Bruca, né? Ela falou assim, o que vocês fazem tudo lá na frente conversando lá? Né? Porque geralmente ia eu, Humberto, Júlio. Na van. Na van ou no ônibus, né? Ia eu, Fátima, Humberto, Júlio, às vezes a Nina, né? E a gente ia lá conversando, batendo papo. O que vocês conversam lá na frente? Eu disse assim, olha, o mundo dá volta. Essa pergunta eu fiz há 30 anos atrás. Por que tio Dalmi e tio Júlio lá na frente conversando? Hoje somos nós, ó. Aí eu disse, amanhã vai ser você. É verdade. E hoje, se ela fosse, não sei, no Ânima, provavelmente. Eu acho que teve uma vez que eu fiz parte do Ânima também, mas mais voltado para a equipe Um Som, né? A gente foi para... Eu sempre esqueço a cidade, mas é na Grande Rio ali. A gente foi fazer uma apresentação ali. Eu não Mesquita? Sei não. Eu não sei se foi Volta Redonda. Eu acho que não foi Volta Redonda, não. Mas é um teatro famoso lá. Depois eu dou uma olhada aqui. Onde tem um grupo forte de arte no Rio é Mesquita. É Mesquita? É Mesquita. Que tem aquele Glaucio, que é poeta. Né? Tem aquele menino que vem sempre no MS, o Anderson, né? É Mesquita. Lá eu nunca fui, não. Mas o Grupo Bem foi lá uma vez cantar lá. Ah, que legal. Não, acho que não foi Mesquita, não. Esse aí eu tenho certeza. Foi... Enfim. Aí depois eu posso ver aqui e falo com vocês. Mas a gente foi lá e eu acho que ela realmente ficou na frente, né? Ela estava na época ainda, a gente foi fazer aquela apresentação do... Recontando Histórias, eu acho que foi. Mas eu posso confirmar que minha memória não está muito boa esses últimos dias. Mas foi muito bom. E tinha vários jovens recolhendo mesmo, histórias. recolhendo histórias, Recolhendo né? histórias. Era de Betina e... Esqueci um outro nome. A história é muito bonita. É muito bonito e ficou fala muito da legal. vida da encarnação, né? Isso, aí a gente foi fazer uma apresentação em um festival de teatro cristão. Muito legal, assim. E a gente ganhou até um prêmio mesmo de melhor que legal. sonoplastia. Aham. Muito legal mesmo. E então o Ânima tem história nisso, né? De Muita. viajar e tal, etc. Muita Muito história. legal. Aqui eu lembro, assim, chutando, né? Que a gente viajou, nós fomos para Colatina, Linhares, Alegre, Cachoeiro, Domingos Martins. Domingos Martins, Muriaé, duas vezes. Muriaé. Muriaé, Aquela cidade... São Mateus, eu não estou conseguindo lembrar agora, amor. Fortaleza, né? Guaçuí. Guaçuí. Isso. Fortaleza foi mais longe que a gente foi, né?
Que legal, cara. Não, não, pelo amor de Deus, né? Muito, muito, muito. Mas, saindo um pouco do grupo Ânima e vindo mais para a Casa Espírita, é claro que vocês já falaram da Casa Espírita aqui, contaram várias histórias aí. Rapaz, até legal isso, porque a história de vocês confunde também um pouco com essa questão a história da arte na Casa Espírita Cristã, né? Muito legal. Então, vocês vieram desde esse inicinho aí com o tio Júlio, né? Tio Julinho, até a criação do grupo de teatro mesmo aqui dentro da Casa Espírita. Eu não sei se vocês foram coordenadores de arte, eu acho que o André foi, não foi? Não, fui diretor do coordenador de arte. E também, que é o episódio de hoje, sobre a Tarde de Artes. Então, se vocês quiserem falar um pouco dessa... Vocês podem ficar à vontade, essa trajetória mesmo de vocês da arte até chegar também à Tarde de Artes. Nós começamos a mexer com arte na Casa Espírita, especificamente na Casa Espírita, foi na assistência social. Ah, que legal, porque cara. a gente viu que através da arte a gente conseguia atingir as crianças assistidas pela Casa Espírita, entendeu? Nossa. E a gente começava a fazer pequenos esquetes, né? Aí eu comecei a escrever algumas histórias, fazer os figurinos, né? E começamos a fazer, né? Aí os atores geralmente era eu, Fátima, Daniel, a turma mesmo da assistência. Aí começamos a pegar gosto pela coisa. Nisso a gente já tinha um trabalho no Grupo Ânima, né? Né? Geralmente eu cuidava de cenário e iluminação. Fátima, figurino. E eu ajudava, às vezes, na direção, a gente trocava ideias, escrevia um texto, tal, fazia alguma coisa. E quando na realidade, o pontapé inicial aqui na SEC foi quando nós fizemos o Filho Pródigo. Ah, eu ia falar dessa foi quando nós fizemos dessa Filho peça Pródigo, maravilhosa. né? O Filho Pródigo foi concebido em Fortaleza, no Encontro de Arte Fortaleza. Vou contar a história aqui, pode? Vou contar a história do Filho Pródigo. O Filho Pródigo foi o seguinte, a gente estava no Encontro de Arte Fortaleza e o Merlânio Maia, né? Você ouviu falar no Merlânio Maia? Não, esse não. Merlânio Maia, ele é um já teve repentista. aqui na Já teve aqui na SEC, um repentista, repentista. Ele é bem conhecido no meio espírita. E a gente usava muita coisa dele para fazer aqui na Casa Espírita, né? Aí o Merlânio Maia estava contando que ele estava no escritório dele, escrevendo as poesias dele. Ele faz tipo em forma de cordel, né? E ele viu, através da mediunidade dele, né? Viu um espírito. Que legal. Aí ele foi conversar com o espírito estava muito amargurado, muito sofrido. Aí ele foi consolar, né? Ô, meu irmão, calma, confia em Jesus. O cara falou, você não está entendendo. Eu conheci Jesus. A gente usa essa fala no texto da peça. Assim, eu conheci Jesus. Eu estive do lado dele, segui Jesus e me perdi com o tempo. Tem essa fala mesmo. Né? Aí, nas encarnações, ele foi se perdendo. Essa era a grande amargura dele. Quando ele falou aquilo, eu estava lá atrás, eu corri e falei, Rick, isso dá uma peste teatro. Rick, dá uma peste teatro. Aí ficamos, né? Eu e Rick falando com o Fátima, E o Humberto já tinha conversado com a gente anteriormente de fazer alguma coisa usando a música de Vanessa. Ele falou alguma coisa, mas assim, não deu segmento. Aí, em cima disso aí, assim, vamos fazer alguma coisa sobre esse personagem e vamos usar as músicas de Tim Vanessa, né? Aí começamos a elaborar texto, pegamos as músicas. Ah, tá, não é uma música em específico do Tim Vanessa, são as várias músicas, né? Inclusive a música que é a do seu personagem, né? Do Centurião, foi feita depois. O Rick que escreveu aquela letra. Foi mesmo. Ele escreveu, aí que é engraçado, eu acho que é tudo conectado, né? Sim. Eu boto assim, quando a gente está em sintonia com a espiritualidade, as pessoas assim, pô, esse cara aí não é puro sangue, não, é cavalo paraguaio. Vai ele mesmo, né? Porque no mesmo dia que o Rick me ligou, eu estava vendo no YouTube a cena do Centurião, do Sério, do cara? filme. Alguma coisa eu estava vendo aquela cena, aí o Rick me ligou. O Rick me ligou, André, eu escrevi uma música aqui, tal. Que música aí? É, numa cena eu pensei para peça também, para acrescentar na peça. Qual é, Rick? Aí ele vai e cantou para mim. Eu falei, cara... Você não vai acreditar, né? Eu tô vendo aqui, cara. Faz o seguinte, escreve o texto agora. Escreve o texto que eu vou passar para a Fátima, vai fazer as conexões. Aí fez. Aí já pensou no figurino, aí a coisa tal. Então, assim, teve música também que não tinha Vanessa, a de Paulo de Tarso, né? A de Tim Vanessa a gente não gostava dela. O que eu ia falar é que tem a música eu não sei se é do Júnior Vidal, mas o Júnior Vidal canta, né? É o Filho Pródigo. O Filho Pródigo. Mas vocês já tinham pensado essa música já antes? Tinha, a gente conhecia a música do Filho. Você já conhecia essa música, que não é do Tim Vanessa, não, né? Por isso não, que eu falei. A gente usou duas músicas gospel. Duas músicas gospel como é que ele cantou? Do Sérgio Lopes. Sérgio Lopes,
né? Muito, muito E- boa. Que é da Samaritana. E aqui o Humberto Que canta ele só no canta início, niçozinho. que Ah, é o lembro. Benjamin. Né? É. E aí nós usamos a maioria das músicas de Vanessa, a do Júnior Vidal para fechar a peça. Uhum. E tem uma de Paulo de Tarso, que é a que a gente via, a gente não estava gostando dela. Aham. Aí, Fátima, conversando com o rapaz que trabalhava com ela no emprego dela, e espírito também, eu disse, tem uma música muito bonita sobre Paulo de Tarso. Mas como é que é? Ah, não sei, eu vi cantando no Jerônimo. No Jerônimo. Uhum. Aí, caramba, fomos no Jerônimo, né? Foi o Jerônimo, quem tem música, Humberto foi. Liguei para um, ligou liguei para outro. Ninguém conhecia a e música. não tinha cifra, não tinha Nem nada. tinha ninguém conhecia a música. Nossa. Aí até que um rapaz lá lembrou da música, mandou um áudio pra gente. Aí eu peguei, Rick, ó, pega essa música E o aí. Rick é um Rick- extraordinário músico, né? Aí o Rick deu uma trabalhada nela, né? E aí virou a peça virou a música da peça, né? Rick e o Vini, porque Né? o Vini também, nessas horas, vou te É, falar. o Vini- Ah, é, Vini, o Vini aqui da o Casa Vini, Espírita, Vini né? é o nosso- Realmente. é, Nossa Vini é Senhora. nosso amparo, né? É verdade. Com Aí, certeza. quando a gente fez o Filho Pródigo na Casa Espírita, eu queria fazer um teatro de arena. Meu sonho sempre Olha fazer um aqui, teatro eu de tinha arena. notado isso, cara. Arena. Ó, vai O meu ver. sonho é sempre fazer um teatro de arena. Aham. Né? Aí, só que a casa não estava muito preparada para teatro de arena. Né? Aí o tio Domingos, meu filho, não, esse negócio de arena não vai dar certo e tal. Aí eu disse, tio, mas pô, quem vai estar no meio ali é Jesus. Né? Mas a gente não tinha nem noção que a gente ia fazer também. A gente Sim. não tinha noção. Era assim, veio a ideia, eu quero fazer, eu quero botar Jesus no meio do pessoal. A ideia basicona foi essa. E começamos a trabalhar, e aí começou a fluir. Aí fizemos. Aí foi aquele sucesso, a primeira apresentação, depois nós fizemos uma segunda apresentação no aniversário da SEC, teve 2 sessões lotadas, Sim, as foram 2 sessões. mesmo. E aí a ideia era levar para o teatro. Foi. E outra coisa que eu falo, peças que foi no Marista, não é isso? Isso, foi no Isso, MES. fala aí. Primeiro E no- MES. Foi no MES antes? A primeira no MES. E Ah, também pensei que tinha sido ao no- contrário. Foi Teatro Marista, Sesc, depois... Teatro da praça ali de Vila Velha, como é? Não, é Filho Pródigo ele não. Acho que Nós será... não chegamos, não? Filho Pródigo não. Ah. Que aquele, Mas teve foi no- Marista e no no Teatro SESI. SESI. Teatro SESI e No Marista. SESI. SESI de Jardim da Penha. Jana Penha, isso. Teve lá? Teve, Isso eu acho teve. que eu não participei, Depois não. o SESI botou umas questões que a gente não podia apresentar mais lá. Nossa. Não tem nada a ver com religião, mas é uma coisa que inviabilizou. Não, Aham. também estava muito O caro. valor foi muito caro. O Foi aluguel foi estava assim, caríssimo. de R$900 foi para 4.500. Aí inviabilizou. Nossa. Aí nós começamos a utilizar mais o Marista. E o ingresso, a gente sempre colocou uma faixa bem baixa, Bem baixa, porque né? o interesse era que as pessoas fossem assistir, Uhum. né? Não era lucratividade, até porque tudo que a gente arrecadava na bilheteria era revertido para outra peça. Ah, Então a gente que legal. fazia, angariava o valor da bilheteria, guardava para quando elaborava uma outra peça a gente já tinha esse saldo. Que legal. Entendeu? Então não era interesse colocar nada caro, era Uhum. ter bastante pessoas para assistir. Não, de fato, o interesse, eu via isso, realmente nunca foi assim, essa questão de lucro ou de receber, era mais para movimentar, né? Isso que eu ia falar. E essas questões movimentavam o movimento espírita, né? Pelo menos da Grande Vitória. Então, pô, as sessões do... Eu não sei se eu apresentei no SESI essa, mas as duas do Maristas, que eu lembro que a gente apresentou um dia e depois o outro, não foi? Ou Uhum, isso. foi no sábado, depois no Nós domingo? temos 3 apresentações Marista, que Foi. era o Sexto CRE, que parte da renda ia para o Sexto CRE. É verdade, Né? verdade. Então, E aí eu lembro que lotou sempre. Todas as sessões eram muito cheias, estavam sempre Teve uma que a lotadas. gente fez 2 vezes, foi Foi. do Filho Pródigo, que a gente dobrou. Agora eu não lembro. não, o que a gente, Foi que a gente dobrou foi o Incrível Estado da Mediunidade, 2 sessões no mesmo dia, e Bob Batatinha no MES. Ah, Então a tá. gente dobrou aqui na SEC. Não, aqui na SEC foi 2 apresentações. 2 apresentações. Foi. No Aham. mesmo... No aniversário da SEC. Ah, foi mesmo. Nós porque era muita gente querendo assistir, aí o Hugo quem tinha o cartãozinho vermelho, vinha às 6 horas. Foi quem tinha o verdade, cartãozinho é azul, vinha às 8 verdade, horas. é Aí verdade, foram isso 2 mesmo. apresentações. Essa apresentação de arena foi muito... As que me marcaram mesmo foi a do Marista, mas essa de arena é muito legal, porque é realmente um formato diferente, até para os próprios artistas, né? Parece que foi um desafio, como você falou, para a Casa Espírita, mas era também um desafio para os artistas, né? Mas o comentário que eu ouvi do público é que, assim, eles tiveram a oportunidade de assistir no palco
e aqui na Arena. Mas o que impactou mais para eles foi o de Arena, porque a gente estava muito próximo, Sim. né? Então você sentia mais aquela situação, entendeu? Você estava muito próximo ali da cena e tudo Sim. mais, né? Aí, assim, pensando assim, em movimento espírita, em casa espírita, para mim o Filho Pródigo foi um divisor de água nesse sentido, porque naquela peça a gente tinha jovenzinhos de 10 anos, 11 anos, as pessoas de 70 anos. Nossa, é verdade. Ou seja, remetendo àquela que questão nós do vivenciamos Júlio, lá atrás. né? Muito Exatamente. legal. Então, teve uma pessoa que fez a primeira apresentação com a gente, né? Aí, quando for fazer o do aniversário da SEC, eu falei assim, vamos fazer de novo, hein, tal. Ela assim, não, bota outro no meu lugar, não quero mais, não. Ficou chateada, né? Aí eu falei, não, eu já realizei meu sonho, fiz um teatro. Nossa, que legal. Ela só fez um teatro, aquele ali para ele foi o suficiente. E ela só tinha 2 falas, minha senhora, alguma coisa assim. Ela era uma das servas de Madalena, entendeu? Não, inclusive, Nossa. Matheus, uma coisa que eu acho que é muito importante colocar é que na nossa experiência com o teatro, tanto no Ânima quanto aqui na SEC, a gente vai assistindo a evolução das pessoas, não só em atuar, mas assim, na vivência do roteiro, da história da peça. Porque à medida que você vai ensaiando, muita coisa você vai trabalhando em si. Então, por exemplo, assim, a gente, quando é um grupo grande, até um grupo pequeno mesmo, há muita divergência. Divergência, assim, de opiniões, de entendimento. E ali a gente passa a trabalhar esses relacionamentos. É verdade. Foi muito, muito gratificante se a gente pegar cada pessoa, né, que a gente conviveu, que a gente viveu, porque a gente vai trabalhando aquilo na gente. É muito, 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 muito bom. E o desafio de fazer teatro em casa espírita, né, é assim, eu e Fá sempre pensamos assim, a gente pensa muito no conteúdo, não na forma, né? Se o conteúdo é bom, a forma você vai ajeitando, né? Eu lembro que o rapaz que fazia um dos guardas com você, ele nunca tinha feito teatro na vida dele. O nome dele era Isaac, né? Ele nunca tinha feito teatro na vida, ele era extremamente tímido. E nós chamamos, vamos. Mas não, rapaz, vamos embora, a gente vai, né? E aí você vai pegando o ator sem ter muita prática. Você não tinha muita prática de teatro, né? A gente percebia isso, mas a gente foi trabalhando, até que chegou no ponto, né? Então é muito legal, a gente pega aquele que já está pronto e aquele que está preparado ali e a gente vai tirando dele o máximo que a gente pode fazer para chegar no que precisa. Mas se o conteúdo é bom, o conteúdo da mensagem é boa, né? O mensageiro, ele Isso importa, aí, não isso importa aí. tanto, não importa mais é a mensagem. Isso aí. Então, a gente sempre focou na mensagem. A mensagem tem que ser mais importante. Então, assim, a gente nunca priorizou fazer uma coisa muito Elaborada. elaborada, muito trabalho corporal, muito trabalho de voz, não sei o quê, se o texto não é cativante. Sim. Então, a gente busca sempre isso aí, né? Então, por exemplo, quando no Filho Pródigo, eu gosto de o Filho Pródigo é minha referência. Quando a gente fez a primeira apresentação aqui na SEC, foi fazer para o teatro, o Rico me chamou e falou assim, André, eu estou querendo botar violino, viola, Eu lembro acrescentar isso. Uhum. E era só violão e flauta. E era só violão com o Vini. Falei, cara, vamos fazer, vai. Né? Você tem capacidade de fazer isso? Eu não tenho. Não, tem sim, vamos fazer. Aí me chamou aqui na SEC para ver o ensaio, né? Meu Deus do céu. Aí eu que não entendo nada de música, eu falei assim, e aí, tá bom não? aí, assim, não, mas tem essa aqui. Aí botou Pedro. Aí Pedro já tá... Já estava mais bonito. Cara, essa tá legalzinha, tá boa. Mas é porque eram os primeiros ensaios. Aí eu falei assim, olha, insiste, vamos, Rick, o máximo que pode acontecer é chegar lá e falar assim, não dá, vai ser só o violão só. Bom, os caras fizeram, né? Se tinha algum músico lá da orquestra sinfônica que falou que o violino estava desafinando, problema dele. Foi só ele. Foi só ele. E aí ele não olhou a mensagem. Ele não viu a mensagem, entendeu? O resto era o pessoal que estava vendo. É verdade. Então, assim, depois do Filho Pródigo, nós fomos chamados para o Departamento de Artes. Não sei se vai querer entrar agora. Não, pode, já pode. Depois do Filho Pródigo, aí o Hugo me chamou para assumir o Departamento de Arte. E aí eu falei assim, caraca, eu vou fazer o quê? Aí eu tinha que pegar logo uma tarde de arte de frente. Foi em 2013, não foi? Foi. Uma tarde de 2013. Aí nós assim, vamos usar todo mundo.
E usamos todo mundo. Fizemos peça com jovenzinho, com mais adulto. E eu usei o esquema que a gente usou lá atrás, de esquetes, pequenos esquetes. Então, porque com pequenos esquetes, eu ensaiava um grupo, o Fábio ensaiava outro, o Humberto ensaiava outro, e a gente começou a fazer. Então, a gente fez teatro de sombra, a gente botou tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Né? Então, tinha um roteiro, né? Que era um programa de auditório. O Humberto era o apresentador do programa de auditório, né? Aí tinha a peça principal, que era dos nordestinos, né? Que até você emprestou a Zabumba, não foi? Foi, então, isso aí. tinha dos nordestinos, né? O Tri Parada Dura, o Quinteto Parada Dura, mas era... Quarteto Parada Dura, mas eram 5. Um negocinho, não lembro mais. Né? E aí fizemos a primeira Tarde de Artes, em 2013. Aí depois fizemos a segunda em 2014 e a terceira em 2015. Foram 3 anos de Tarde de Artes. E sempre nesse formato. Na primeira, até um grupo de pessoal de um trabalho social, fora da Caspita, né? De break, né? Break music, né? Aí a gente usou as crianças da assistência para fazer disso, né? Você lembra? E eles Foi vieram muito legal. fazer e fizeram o encerramento, né? Muito legal. Que assim, e é bom que envolve todo mundo. A ideia é essa, envolver todo mundo. Né? Mas essa foi a Tarde de Artes que ela tinha algumas oficinas e etc, não, né? Não, foi só apresentação. Foi só apresentação, Não, eu nunca né? usei o formato de oficina, não. Então eu tô confundindo. Acho que quem fez o formato de oficina foram outras pessoas. Mas Talvez tenha teve, sido eu a lembro. Marcela, não foi? Então, acho Eu que foi acredito dessa. que sim. Acho que foi essa, né? Legal. A tarde que eu fazia, eu pegava os esquetes, né? Muitos até o do Júlio, né? Que o Júlio Nunes escrevia, né? Tal. Aí pegava os esquetes, fazia alguma coisa, pegava alguns textos, né? E adaptava e usava. Tal. E aí, na época, eu lembro que o grupo de música da SEC, eu chamei eles para participar com a gente. E aí eles ficavam embaixo, né? E eles cantavam sempre no intervalo. Até na época eu falei com o Gui. Era o Gui. Eu falei com o Gui. Falei, Gui, eu quero que vocês falem só música de Jesus. Né? O tema é Jesus. E aí ele começou a fazer. Aí cantou as músicas e tal. Aí na segunda Tarde de Arte já foi a sequência da primeira. Ah, né? que legal, cara. Porque na segunda Tarde de Artes o Humberto, que era o apresentador, ele ficou maluco com os nordestinos. E ele viu os nordestinos pelo lugar. Toda hora apareciam os nordestinos. A gente contou que ele passou, não sei, tempo internado na cabine de força e tal. E aí fizemos, né? Aí depois fizemos a terceira, né? Aí depois quem fez foi a Marcela. Ela fez num outro formato muito legal também. Sim. Foi aquele que tinha um globo, né? Eu até ajudei a... Foi emocionante. Depois ela levou Bem pro legal. MES. Eu lembro desse. Foi esse que o pessoal foi levado com a música Oração. Meu amor, essa é o Sim, último. sim, Oração. Vocês sim, levaram, sim. vocês saíam aqui de baixo, iam lá pra cima, né? Isso. Foi. Acho que foi esse. Foi muito bonito. Eu lembro de uma tarde de artes que eu participei com você e que me marcou bastante, que foi... Você deve lembrar qual é o texto, mas era uma poesia de Maria resgatando Judas. Esqueci o nome do texto, mas eu uso na minha palestra. Esse texto é de Giselda ou de Júlio Nunes. É um texto de Eurípides Bassanufo, se eu não me engano. Algum texto assim. Maria resgata ajuda. Ela é toda em poesia, né? Em poesia. Você fez? Relato de mãe. Lembro, É relato de Isso mãe, aí, isso? Então você fez um e o outro quem fez foi o Júlio, o Júlio de Van Dilma. Mas antes da tarde de arte, não será? lembro. Mas não. essa peça que tem aquela coisa, nossa época que tinha o Band-Aid, não foi essa? Isso, tem. Tem uma história também, tá, Matheus? É? Da nossa época. Essa peça é da nossa juventude. Ela já tem Antigona. Sério? Entendeu? Que trouxe para a época de vocês. Mas na nossa época tem uma história que eu não me lembro bem, mas Dé vai lembrar. Se eu não me engano, a Giselda fazia Maria e ela estava com Zelda, bandeira. Era Elson e Júlio. É? Né? O Júlio fazia o Judas, né? E Giselda fazia Maria. E Giselda estava com um band-aid no pé, se eu não me engano, ou no dedo, alguma Meu coisa Deus, assim. Tinha um relógio sério? também. O relógio. Aí na hora aparecia, sabe? Que legal. É isso mesmo. Retrato de mãe o nome. Então foi dele. você que fez? Isso, Fui eu, retrato de mãe. Exatamente. Isso aí, deixa eu ver de quem é esse. Nossa, ainda bem Acho que nós não temos é Maria o... Dolores, não? É Maria Dolores. Maria Dolores? Maria É Dolores. isso mesmo. Humberto de Campos. Agora não tem aqui falando qual é o texto de quem, mas deve ser de Maria Dolores mesmo.
É isso mesmo. Aí- Maria Dolores, né? do espírito de Maria Dolores. Tá, então você fez aqui na SEC e a gente fez também, a gente apresentou uma vez essa peça na Tarde de Arte do Jerônimo. Aí quem Sério? fez foi o Júlio de Vandilma. Ah, que Júlio Noia. legal. Pois é, e quem fez a Maria, como é que é o nome dela? Era aquelas irmãs? Jerusa, Isso aí, Jerusa. Jerusa, muito legal. Eu lembro, essa peça me marcou tanto, André, para você ter ideia, que eu comecei a pesquisar a história de Judas, né, espiritualmente falando. E eu acabei fazendo uma música sobre Judas e a trajetória dele e tal, etc, né? Ai, que legal. E foi muito legal para a gente ver como não parece, mas as coisas nos marcam mesmo, assim, né? Então, é muito legal essa questão da tarde de arte. E olha que eu já vivi várias tardes de arte, né? Eu vivi as tardes de artes com, acho que muitas, acho que praticamente, assim, de todas as eras, digamos, né? Mas eu vivi com os ceareiros, né? Quando era a Nicole, o pessoal que era a coordenação ali, os jovens. Aí depois eu acho que veio você, né? Porque os ceareiros Isso. acabou se Isso. Aí depois foi a Marcela, Aí né? depois foi a Marcela, aí depois veio a Angélica. Isso. A Marcela eu dava apoio para ela. Sempre que ela, Uhum. a preparação de ator, geralmente era eu que fazia para ela, né? Isso. Ela me chamava, André, me ajuda aqui e tal. Eu sempre ajudava, né? Aí, por exemplo, muito engraçado, a espiritualidade trabalha mesmo, não tem jeito, Sim. né? Eu estava no supermercado do Perim, eu não sei porquê, eu achei que tinha esquecido alguma coisa aqui na SEC. E vim aqui na SEC, do nada. Sim. Aí abri, eu tinha a chave, abri, entrei. Quando eu entrei, aí eu encontrei com ela aqui. Ela disse, André, eu pensei em você agora. Nossa, pensou em mim agora. Não, a gente está ensaiando aqui. Vem ver como é que está o ensaio. Era aquele ensaio que parecia uma pessoa que falava, eu sou negro, não sei o quê. A outra falou assim, eu sou homossexual, eu sou mulher, né? Aí eu fui ver o ensaio, né? Aí ela viu o ensaio. Aí, tá bom. Eu falei, não. Tá bom não, Marcela. Ai, pelo amor de Deus. Vamos fazer. Aí comecei a fazer aí eu falei assim, vamos fazer um negócio aqui. Aí fiz uma imersão. Mandei apagar a luz, né? E mandei. O que a gente A fez. Bruca já fez isso com a né? gente também. A gente fazia isso e tal. Aí falei assim, agora cada um vai pensando nisso aqui, vai para um cantinho, pensa no seu personagem, depois traz o personagem. Isso. Já foi outra coisa. Aí pronto, a coisa começou a fluir, né? E a gente fazia, né? Aí, é muito legal, a imersão é muito legal, porque a gente pegou uma vez o Tia Egeu ia ficar revoltado, porque Madalena estava na casa dele lá, Jesus estava lá, né? O filho pródigo, no ensaio. Aí Tia Egeu, aquele jeito, falando com calminho, com Madalena. Não, você não tem que falar com calminha, não, você tem que brigar com ela. Aí assim, vamos fazer a imersão, né? Aí chegava eu, Rick, o Humberto, tadinho do Egeu. Por que você não briga com ela? Mas é porque você tem que brigar com ela. Egeu brigando. Essa mulher é prostituta. Imagina, Essa gente. mulher é prostituta, Ô, ela invadiu dó. sua casa. Você tá com Jesus aqui, rapaz. Toma atitude, não sei o quê. Mas não tem jeito, toma atitude. E ele foi fazer, e aí chegou, entendeu? Chegou? Aí Conseguiu? Chega, pai, chega. A gente vai tirando o caldo até chegar no limite da No pessoa. limite, A gente não vai exatamente, além daquilo, né? Não, e o engraçado do teatro é exatamente isso, né? É porque é um conjunto de sentimentos mesmo, né? Porque você passa por vários personagens e tá na pele dele, né? A gente fez essa imersão também, a gente fez uma apresentação no Artístico Musical no EMES, né? E aí a gente ia falar sobre personagens que marcaram o mundo, né? E aí, entre um desses personagens, tinha o Martin Luther King, que eu ia fazer. Tinha Jesus, tinha Malala, tinha outros lá, né? Tinha Bezerra de Menezes. E aí tinha essa imersão mesmo, né? E aí, misturando essas duas coisas, você tem que adentrar no personagem, conhecer, se conectar, se energizar com esse personagem. Sentir a dor dele, né? Sentir a dor o que ele dele, queria sentir o que passar. ele queria passar. E foi exatamente... E às vezes você se conecta espiritualmente com esse personagem. Sério mesmo, não estou brincando. Eu me senti conectado com Martin Luther King. A ideia que ele queria passar, como que ele queria passar. E aquilo fez muita diferença. Fez tanta diferença que algumas pessoas falavam comigo no EMES assim... Nossa, Matheus, você pegou até os trejeitos de Martin Luther King, né? E parecia que era, mesmo sendo, né, branco e tal, etc., ainda assim
né, eu consegui passar a ideia do Martin Luther King com aquela energia, com aquela potência que ele falar. Então, assim, o quão importante o teatro é, né? Que nem vocês falaram, que as pessoas se conectam àqueles personagens e quando, mesmo que o trabalhador ainda não esteja muito preparado para aquilo, mas quando ele entra naquele personagem, quando ele consegue passar aquela questão teatral, né? Ele consegue tocar as pessoas, né? Porque as pessoas... Eu tenho muita história engraçada, né? Pode contar, fica à vontade. Tem uma muito legal. A gente estava preparando para fazer... na tarde de arte, aquelas dos nordestinos, né? Certo. Aí eu cheguei pro pessoal e disse, olha, vou dar um texto para vocês vão decorar. É um poema do Melano Maia mesmo, né? Sobre Zaqueu, né? Aí vocês vão decorar esse poema e tal, para a gente já começar a fazer. Quando eu cheguei, dei uma semana, uns 15 dias o texto antes para eles e tal. Quando eu cheguei, ninguém tinha decorado nada. Meu Deus do céu. Não pode. Tal. Só o Júlio de Vandilma, né, o Júlio Noia, que tinha decorado. O resto não tinha decorado. Falei, poxa, mas gente, perdemos o dia, né? Vamos marcar para quarta-feira? Vamos marcar para quarta-feira. Aí, beleza. Então, decora o texto. Aí, quando cheguei aqui no portão aqui do salão, né, falei, e aí? Até o texto decorado? André, isso é muito difícil decorar, não sei o quê. Eu vim e declamei a poesia todinha. Eu vim declamando a poesia. Aí, quando eu cheguei, eu disse assim, isso eu peguei de segunda-feira à noite até agora. Mas você tem o dom de... Eu falei, não, tem o dom não, isso é trabalho. É trabalho. Isso é verdade. Se você trabalhar, você consegue. Então, assim, não é porque eu tenho facilidade de decorar, é porque eu peguei o texto, fui até chegar onde eu queria. Então, isso eu quero de vocês. Aí eles tomaram um jeitinho, aí foram e fizeram, a coisa fluiu, né? Porque quando a gente bota assim, eu não consigo, aí que não consegue mesmo, né? Sim. Então, assim, é muito legal, porque a gente teve várias experiências de pessoas que tinham dificuldade, né? E você está disposto? Tô. Está querendo fazer? Tô. Então, vamos fazer, né? A gente vai chegar no seu limite, né? Agora, algumas pessoas deixam bem à vontade também, assim, olha, se você está sentindo que não está dando, que está demais para você, fala que a gente dá, não, eu quero. Né? E a gente chegava, entendeu? A gente chegava. Aí Fá ficava brigando comigo, eu brigava muito, mas eu brigava nada, não. Não, depois ele foi diminuindo. Mas por isso que ele ficava bem no papel de diretor, porque ele cobra mesmo, né? Então, ele conseguiu trabalhar muito pessoas que eram travadas, ou então aquela voz baixinha. Nossa, é verdade. E você solta, fala e daqui a pouco a pessoa consegue. Essa é a parte mais difícil. Porque, por exemplo, assim, a pessoa que é tímida tem aquela, né, nível, sabe? Eu não sei se você lembra da Emily. Emily, filha do Rogério. Filha do Rogério. Nossa, eu acho que eu não vou lembrar. Emily sussurrava, ela não falava, ela sussurrava. E nessa tarde de artes da Marcela, não foi da Marcela, amor? Ela tinha uma cena. Numa prisão. E aí, Dé foi trabalhando. Eu não assisti esses ensaios com a Emily, mas, Matheus, quando eu assisti a apresentação, que eu vi a Emily no palco, ela deu um show. Eu falei, não é a Emily. Não é possível que seja a Emily. Ficava na prisão ela, a Lorena, a Bruna e o Iago. A Lorena, esquece. A Lorena já vem pronta, né? A Bruna é fácil de trabalhar. O Iago também. E ela com dificuldade. Eu falo 48 vezes. Eu vou ter 48 vezes a cena com ela. E ela disposta, tá? E aquilo estava me matando, porque assim, eu via ela e a cena não ficava boa. Aí eu falo assim, gente, vocês estão disponíveis? Vocês estão com disposição? Aí ela fala assim, não, tia André, vamos, eu quero fazer. Que legal. Aí foi, cara, fomos, e os outros ajudando e tal. Quando ela chegou lá, uns 44 segundos do tempo que ela fez, opa, é isso aí que eu quero. Repete de novo. Foi lindo. Repete de novo. Foi lindo. Aí, cara, assim, aí foi, acabou. Cara, assim, foi uma para mim foi muito legal, gratificante, porque e a superação dela, a disposição dela de trabalhar, para mim foi muito legal. E depois as pessoas falando com ela. Total, né? Nossa. Que bom, cara. Não foi. Não, aquilo deve ter sido um aprendizado enorme para ela também, com certeza, né? Teve uma também numa tarde de arte, não, essa foi numa palestra artística, porque a gente também fez muita palestra artística na casa, né? Eu pegava a tia Égida ou o Dalvi e falei assim, olha, estou querendo fazer uma palestra sobre esse tema aqui. Prepara o estudo aqui que eu vou preparar a parte de artística.
Aí teve palestra que foi comédia, teve palestra que que foi legal, séria, cara. entendeu? Então nós fizemos várias, né? Aí numa dessas era de Kardec, que a gente ia cantar o Carteiro, Oh, que né? lindo. Mas eu queria fazer aí eu peguei um texto de um livro Gaveta de Esperança e contei a história de uma menina que tinha desencarnado num acidente de trator com um avô, ou com o pai, né? Não, com um avô. E a mãe querendo ir, depois eu vi a história da mãe, como é que ela chegou no Chico e tal. E aí fui fazer com o Marcelo e com a Ritinha Santini, eles eram os pais. Só que assim, a Ritinha, ela não estava chegando o personagem. E eu queria que ela desse aquela emoção de uma mãe recebendo uma carta de um filho desencarnado. No ensaio, quando ela chegou na emoção, que ela chegou no auge da emoção mesmo, aí eu não querendo interromper, porque eu vi que ela estava assim, segura a emoção, mas não se emociona. Ah, Que tem é isso também. mu- que Isso é muito difícil. Muito difícil. Nossa, aí ela chegou, cara, falou, é isso que eu quero. Você está passando toda a dor de uma mãe que perdeu um filho, mas sem Sem se desmontar. perder sem se né? desmontar, Sem né? se Isso é desmontar. Né? Passa a mensagem. Isso é E difícil, ficou cara. muito legal, ficou é muito difícil. bacana. Ela conseguiu fazer, porque você sentia a dor do personagem. Eu só tive um personagem que eu senti a dor do personagem. Foi naquela peça que eu fazia aquele suicida, né? Nossa, suicida é pesada. A questão dele era a rejeição. Né? Ele amava uma mulher loucamente e era muito rejeitado. Então, Ontem uma lembrança. Eu senti toda a dor do personagem. Né? Eu sentia toda a dor dele. Né? Aí a Bruna falava assim, a Brenda falava assim, ô tio, como é que você sai da cena chorando e aqui tá de boa? Assim, o personagem ficou lá, agora sou eu aqui. Pois é, isso que eu quero falar também. Eu sou muito sentimental mesmo, mas eu tentava tirar as coisas assim mesmo, né? É como se fosse uma máscara mesmo. Você tira a máscara e pronto, aquilo acabou. Saiu, pronto. Por exemplo, na época, né? A minha namorada, ela, quando me viu nessa apresentação de Judas, ela não conseguiu ver. Ela olhou, começou a olhar, ela falou que não era eu. Ah, não era você, eu não consegui ver, eu desci, que eu não era você, não era você, não era você. E realmente, no começo, era uma cena muito pesada, né, André? Que ele estava se arrastando no umbral, etc. E ele gritava, eu acho, se eu não me engano. Isso. E era uma cena realmente muito pesada. E aí ela falou, não consegui ver, não era você, eu achei, então... Rapaz, Então você conseguiu passar bem. Pois é. Viu? a gente tem muito material, Matheus. Material escrito, material humano. Sim. Né? A gente só tem que, as pessoas têm que ter disposição para fazer. É verdade. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a ter ideia de palestras artísticas, né, eu falei assim, Dalvi, estou querendo fazer uma palestra artística, tal. Vamos fazer. O tema é esse. Aí eu comecei. Rapaz, as músicas começaram a vir. Sim. Vem tudo. Vem com muita facilidade. Vem com muita facilidade. Vem tudo né? Aí começamos a fazer. Aí nós fizemos uma que era comédia. Eu, Humberto, Fátima, a gente de clown, né? Aí na palestra, no meio da palestra, o Dalvi foi e pulou uma cena. Eu lembro dessa de clown, eu lembro. Então, muito legal. Aí o Dalvi pulou uma cena. Humberto, e agora? O que a gente faz? Ué, te entra em cena e manda ele voltar, ué. É comédia. É comédia. Comédia pode Comédia fazer. pode tudo. Você voltou, você pulou a cena, cara. O que você tá fazendo? Aí nós entramos no palco, ele fazendo para todo mundo. Aí começou a rir, né? Aí o Humberto entrando assim, devagarzinho. Aí o pessoal começou a rir. Aí ele olhou para trás. Ele disse, tio, você pulou uma cena. Que cena? Aquela cena que a gente fala sobre... Ele, desculpa aí. E parece, o pessoal ia falar, bom, parece que nem era combinado, parece que foi combinado, na verdade, Não, cara, né? Muito legal. A comédia facilita isso. Nossa, é muito bom. O drama já não dá, né? É o que eu mais gosto é a comédia, sinceramente. A comédia você faz sem sentir, né? É. Ai, é bom. Quando a gente muito fez bom. a incrível história da mediunidade, Ah, muito bom isso também. o Rick, ele tinha que falar sobre o senhor Carlotti, Partier e Carlotti, né? Ele não conseguia, ele esquecia. Aí no meio da apresentação... Ele esquecia os nomes. Ele esquecia os nomes. Ah, Aí ele travou. entendi. Quando ele travou, aí eu falei, esqueceu o texto, né? Ele esqueci. Esqueci, né, cara? Esqueci. Aí a Bia, minha filha, estava lá em cima. Bia, dá o texto aí. Aí a Bia deu o texto. Aí ele fez a cena. Isso Aí, ao vivo? Ao vivo. Ao vivo. Peça Ao rolando, vivo. peça rolando. É. Aí Gente do céu. Aí chegou, teria a segunda apresentação, né? Eu disse, cara, não consigo, eu tô nervoso, eu não vou conseguir. Assim, vamos fazer mímica? Você começa a falar,
Você sabe. Isso Qual é a combinado ideia, no né? ensaio. No ensaio. Não ensaio, não. Entre uma apresentação São e outra. é. Foi no Sesc. Não foi no Não, ensaio? foi interpretação. Depois ela incorporou na cena. Que depois Ah. entrou em cena. Aí ele começou cortar cenoura, não sei o quê, Partier, senhor Partier. Aí pronto. Calota, Robinho Barrichello. Ele fazia assim, Robinho Barrichello. Cara, aí pronto, aí desenrolamos aquele problema, né? Uhum. E assim, são as coisas que a gente vai fazendo para desenrolar, né? Eu lembro também que no Sublime Amor, nós chamamos o Tiago, filho do Edgar e da Soninha, para trabalhar com a gente. Ele nunca tinha feito teatro. Ainda mais uma coisa maior, né? E ele tinha uma cena que ele entrava em cena na época das farroupilhas. Mas ele tinha mania de ficar com a mão dobrada assim, perto do corpo, né? Aí eu falei assim, nossa, a gente tem que arrumar um jeito aí. Aí no ensaio, ele com a mão dobradinha ali, eu corri, peguei um chapéu, segura o chapéu aí. Pronto, resolvi o problema. Acabou. Arrumei uma bengalinha pra ele e pronto, acabou o problema. Muito bom. Aí depois ele desenvolveu, aí depois Sim. com o tempo a pessoa vai desenvolvendo, né? Mas no teatro é complicado. Onde a gente deixa essas mãos? Não pode fazer muito assim, não pode ficar muito parado, não pode ficar assim. Mas enfim. Gente, olha só, nós já estamos indo para quase 1 hora de conversa. A gente quiser pode marcar uma outra conversa para conversar só sobre artes. Mas eu queria finalizar. Então a gente vai finalizando, né? Quase 1 hora. E aí eu queria finalizar com 2 perguntas para vocês, né? A primeira é falar qual é a importância da tarde de artes e da arte dentro do movimento espírita e da Casa Espírita Cristã para vocês, né? E se vocês quiserem comentar sobre mais uma questão da tarde de artes também, mas já finalizando que até porque vocês não sabem, gente, mas a gente está aqui na Casa Espírita Cristã num horário de estudo, e se o pessoal lá acabar os estudos e fechar, a gente vai ficar preso aqui dentro. Preso, Então, mas, pô, que conversa maravilhosa, gente, ó, muito legal, mas, enfim, depois eu falo isso. falo E é muito bom relembrar também, Nossa, tá? que gostoso, Só de falar que delícia. aqui, relembrando, é Se muito tivesse bom. um biscoitinho, um cafezinho, um Nossa, chazinho, nós ia tem ficar aqui 2 horas. muita história para contar. Eu falo sobre a tarde de artes e falo sobre a arte no movimento espírita. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Legal. Começa comigo, então? Sim, claro. Então, tá. A importância da tarde de artes na Casa Espírita, na minha concepção, é você conseguir agregar a Casa Espírita na arte, independente da pessoa ser artista ou não, né? Na Casa Espírita, a gente não precisa de atores, não precisa de cantores, né? A gente precisa de pessoas que têm a disposição de fazer, né? Claro que cantar exige um pouco mais, né? Alguma coisa. Mas o atuar, o participar, né? Pode ser qualquer um, né? Tem pessoas que estão aqui na casa que só quer... meio que fala assim, que só quer ser o abajur da sala na cena, entendeu? Mas aquilo para ele é importante. Sim. Né? E ela quer estar participando daquilo dali. E isso é legal, né? Isso é muito legal. E trazer a Casa Espírita, a nossa Casa Espírita aqui, ela tem muito material. Você pode buscar material lá atrás. Eu estava lembrando aqui agora, aquele jogral de Kardec, não tem? Você sabe onde foi criado aquele jogral de Kardec? Foi na década de 70. Foi o Júlio Nunes que criou aquele jogral de Kardec. Sério? Né? A Casa Espírita tinha um coral que apresentava em todos os lugares. Aí o Júlio Nunes escreveu aquele jogral de Kardec. Aí a gente com a roupa do coral, a gente fazia. Aí depois ele no Kardec Bicentenário, ele reapresentou, depois eu representei aqui, nós fomos representando. Então, quer dizer, material tem, né? Falar de Kardec, de Chico, de reencarnação, né? Aí eu lembro que quando a gente estava no ônibus, não é crítica não, mas só voltando aqui atrás, eu disse, mas vocês são muito clichê. Eu quero ser clichê. Eu quero, porque se eu sou espírita, eu vou falar de reencarnação, vida após a morte, falar de Jesus. Cara, tem que ser. Vou falar de quê? Né? E assim, através da arte, dessas coisinhas, levar a mensagem para as pessoas que frequentam a casa, para as pessoas que participam da casa, para as famílias, né? E assim, é o que eu vejo, a tarde de arte, a arte numa casa espírita. Agora a Fábio vai falar sobre o movimento espírita. A arte, para a gente, ela precisa ser baseada, a base de tudo é no Evangelho, né? Olha que a gente conversando aqui, você até falando daquilo que mais mexeu com você, foram esses personagens, né?
quando a gente trabalha a reflexão no outro. E hoje, então, Matheus, eu acho que é muito, muito importante que a gente não deixe isso de lado. Porque, assim, a juventude vai mudando as gerações e aquela coisa toda, mas a gente não pode deixar para trás isso, sabe? Que venha uma história, que venham coisas novas, mas a base precisa estar no Evangelho, entendeu? E é isso. E a arte é aquilo que, tanto para o público, que está recebendo aquela reflexão, né, e que sai emocionado, tanto seja numa comédia, mas que está trazendo, na comédia não é só o riso, está trazendo essas reflexões, quanto naquele drama, naquela coisa que te emociona profundamente, as lágrimas e tal, mas que você sai de lá revigorado. E para os atores, como eu te falei, né, para a gente tem muita experiência disso. De cada grupo que a gente trabalhou e junto com a gente, o que aquilo nos ajudou em trabalhar relacionamentos e todos esses valores também com a gente. Então, é isso. Só um adendo aqui. Claro. Fati falando sobre a questão do Evangelho, né? As 2 últimas peças que a gente fez, a gente não falava de reencarnação, né? E a gente não falava de Evangelho. Mas a gente falava de moral cristã. Exatamente. Sem falar de moral cristã. Né? Que foi o Sítio Felicidade, que a gente falava de ecologia, de amor à isso é natureza, legal, isso de é família, legal. né, tal, e o amor através dos tempos. Que a gente contava através de um relacionamento familiar conturbado, né? A gente foi buscar na história os relacionamentos Do amor. do amor. Do amor. Para chegar no que a gente é hoje, né? Então, assim, a gente fazia uma reflexão, né? E essa peça, ela abria um leque maior de pessoas para assistir, né? Então, amor, teve pessoa que esperou a gente depois, fora do teatro, querendo comprar o livro. Querendo comprar o livro. Esse livro vocês estão vendendo? Não, o livro não existe. Pois é, eu acho que a arte tem esse dom mesmo, assim. Quando a gente também amplia, eu acho que o espiritismo é um pouco disso também. Eu sei que a gente tem que falar dos clichês também, e etc. E eu acho isso importante mesmo, principalmente para a nossa base mesmo. Mas acho que o espiritismo não veio descortinar as verdades para o mundo da gente, do que a gente não entende. Então, por que a gente tem que esconder o espiritismo, né? Quando a gente trata exatamente dessas conversas que, por traz essa mensagem cristã, espírita e etc., mas não incisivamente, assim, né? Diretamente e tal. Tem momentos e momentos, claro, mas não indiretamente a gente consegue abranger mais pessoas, né? Sim. Ah, mas aí talvez ela não vai se transformar em espírita, mas a gente está ajudando ela de qualquer forma, certeza, né? Então, esse é o principal. isso acontece muito com a música, né? Quando você coloca uma música, nossa, mas não está falando nada de reencarnação, de vida após a morte, de não sei o que, não sei o que lá, mas uma pessoa ouviu ali e fez um bem para ela, para aquele dia, nem que seja por 1 hora. Mas já está fazendo a diferença no mundo, né? O Filho Pródigo, por exemplo, tem uma história assim, tem 2 histórias fantásticas, rapidinho aqui. Não, uma foi no MES, que um rapaz encontrou com a gente, ele era de Colatina, não lembro o nome dele. De manhã ele abraçou a gente chorando assim, copiosamente. Falei assim, olha, essa peça mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa a partir de hoje. Não sei se ele é outra pessoa a partir de hoje, mas naquele momento ele era. Sim. Eu sou outra pessoa a partir de hoje. Né? E a outra foi um amigo meu. Ele foi ver a peça, ele não estava querendo ir, eu insisti para ele ir e tal. Aí eu segurei os ingressos para ele, ele foi assistir a peça. Quando acabou a peça, o pessoal lá cumprimentando a gente naquela euforia, deu tudo certo. E ele próximo de mim. Mas eu vi que ele estava incomodado. Mas eu, na hora, eu não consegui perceber nada. Então, ele se despediu, foi embora. Aí no outro dia ele me ligou. André, estou querendo falar com você. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu um negócio comigo naquela peça ontem. Aconteceu uma coisa estranha nessa peça ontem. Eu disse, não, eu estou indo aí agora. Ele trabalha lá em Laranjeira, eu fui, né? Quando eu cheguei em Laranjeira, eu fui na sala dele, o que houve? À medida que aquele personagem ia falando com aquele personagem, eu percebi que ali era a mãe dele que estava falando. E eu sentia muito forte a presença da minha mãe perto de mim. Nossa, cara. Eu senti muito forte, aquele negócio foi tomando conta de mim, foi tomando conta de mim. Quando ela sai, deixa de ser a voz e abraça ele, esse André, minha mãe me abraçou, André, minha mãe me abraçou. Nossa, como é que pode isso? Cara. Como é que pode isso? Isso pode ter acontecido? Cara, claro. Não só pode como aconteceu, Sim. cara. Você estava em sintonia com a sua mãe, o ambiente ali era favorável. E, cara, não foi o momento que a espiritualidade achou da sua mãe vir te dar um abraço.
Aí, nesse momento, a gente para e pensa o seguinte: a responsabilidade Sim. em escrever um roteiro, a responsabilidade em você dirigir, a responsabilidade qual figurino você vai colocar, a sonoplastia, onde você vai transmitir uma emoção. Porque quem está recebendo aquilo, nesse exemplo que Dé está dando aqui, a transformação que você pode estar causando na vida do outro. Sim. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente elabora uma peça de teatro, uma música, né, Matheus? Até a música. Sim. Quando você está fazendo uma música, gente, tem letras que você ouve que aquilo mexe com você o tempo todo. Né? Nossa, tem umas aqui da SEC que eu amo. Eu vou falar aqui. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nossa, essa é extraordinária, do Vinícius. Nossa Senhora, eu já falei com o Vini, eu amo demais essa música. Não, e às vezes você escuta a música, mas naquele dia específico você repara uma outra partezinha que você nunca tinha reparado na vida. E aí você fala, gente, para essa parte da minha vida, essa música faz todo sentido, ou essa parte da música faz todo sentido. Uhum. E é isso que a arte nos trabalha, já encerrando, né? A arte é isso, cara. Eu tô até com uma blusa aqui agora que fala que a arte existe porque a vida não basta. Então, a arte é exatamente isso, né? Porque a vida já é tão difícil. E aí, quando a arte, quando a vida nos dá essa ferramenta, na verdade, o humano cria essa ferramenta divina, né? Ou utiliza dessa ferramenta divina da arte, ele entende que a vida ali faz sentido, todo sentido através da arte, né? Isso é muito, muito extraordinário. Nietzsche também fala que a vida sem arte seria um erro, né? Então, acho que isso nos dá a importância que a arte tem, não só na vida, mas no espiritismo. Porque a gente, voltando àquele assunto, descolar o espiritismo da vida, não tem como, né? Está conectado. Está tudo conectado. Então, se ela é tão importante para a vida, ela também é tão importante e é importante para o espiritismo. Né? A arte, inclusive, ela faz a gente rir da vida. Porque, Sim. às vezes, você faz uma cena, né? Que aquilo para você tá um peso no problema e daqui a pouco você está rindo daquilo. Sim. E fala, gente, não precisa ser tão pesado como eu estou carregando. Exato. Né? É muito legal. Muito legal. Gente, que conversa extraordinária. Foi o que eu falei. Se tivesse uns biscoitinhos aqui, não sei o que vocês gostam e tal, um chazinho, um café, alguma coisa, a gente ficava aqui eternamente. Vamos fazer muito legal. Podcast só de histórias engraçadas. Vamos! A gente tava pensando nisso mesmo. Aí, Carol, tá vendo? Olha, podcast só de histórias engraçadas. Aí não, tem que chamar Júlio, tem que chamar o Não, vamos chamar. Tem muita história. Tem, muita história. Imagina. Nossa, vai ser muito bom. Aí sim a gente traz um cafezinho, deixa aqui, vocês podem ficar à vontade. Gente, Fátima, André, muito, muito, muito obrigado. Que podcast maravilhoso. O nosso podcast mais longo até agora. Se eu não me engano, já temos quase 1h10 de podcast. Nossa, obrigada a você. Tá vendo? E passou assim, né? Parece que... Deu pra sentir. Exatamente. Vocês Fez estão... a gente relembrar muita coisa. Muito legal. Que bom, que bom. Vocês estão convidados. A gente vai pensar um outro formato aí para vocês virem mais. A gente só tem, infelizmente, por agora, só temos 3, no máximo 4 microfones. Mas aí o Humberto apresenta e vocês conversam entre vocês e eu fico lá na mesinha só escutando. A gente divide microfone. É isso, o pessoal do Ceareiros eu acho que vai fazer isso, então, vai dividir microfones. Isso. Então, não tem jeito, é assim mesmo, tá bom. Gente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Tá bom? Obrigada a gente se a você, vê... Matheus. Nada, que isso, muito obrigado mesmo. E vocês, se quiserem escutar aí todos esse e outros podcasts, né? Vai ter uma falhinha aí no final. Mas você pode procurar lá no YouTube da Casa Espírita Cristã, que tem os podcasts. Vai vir muitos outros podcasts também falando sobre arte. A gente também vai falar sobre alguns estudos da Casa Espírita aqui mais para frente também. Já tem uns outros podcasts falando da torta capixaba, pode ir lá ver. Muito legal, tá bom? O da torta eu vi. Gostou? Muito bom, né? Muito nostálgico também, muito legal, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo PodSec. Valeu. Valeu. Ressaltamos que as opiniões e reflexões apresentadas neste episódio são de caráter pessoal.
baseadas na experiência e na formação do nosso convidado. Elas não representam obrigatoriamente os ensinamentos da doutrina espírita ou a posição oficial da Casa Espírita Cristã.